Salve, meus consagrados, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso primeiríssimo episódio do podcast Fora do Eixo. Aqui, a gente vai falar de uma maneira bem descomplicada sobre psicanálise e neurociência, que é pra descomplicar a tua vida, aí, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho. E já que é ano novo, feliz ano novo pra você, já que a gente tá em tempo, né? E quem tá por trás, né, aqui desse podcast é a Eixo Mental, uma empresa que preza por relacionamentos saudáveis, tanto no emprego, né, nas empresas, como também em casa, nos relacionamentos que a gente estabelece, porque a Eixo Mental acredita que bons relacionamentos geram melhores resultados. E para falar, gente, nesse primeiro episódio, né, a gente vai falar de como que a gente pode, então, efetivar mudanças reais, né, porque a gente coloca metas cada ano que passa e às vezes a gente não consegue cumprir. E para falar desse assunto, a gente tá com um time de profissionais, mas é um time de primeira. Eu quero começar apresentando ela, minha terapeuta maravilhosa, psicanalista, clínica, empresarial, pedagoga, enfermeira, CEO da Eixo Mental, Deise Costa. Olá, Deise Costa, feliz ano novo! Feliz ano novo! Você tá bem? Eu tô, foi ótimo o nosso ano novo. Foi ótimo, o nosso espumante sem álcool. Sem álcool, adorei, porque a gente não pode. Porque se a gente trouxer álcool, a gente sai um pouquinho da linha. A gente sai do eixo, né? A gente sai do eixo, exatamente. Bom, quem tá com a gente também é o analista comportamental e também economista, Rodilão Rodrigues, Rod, conhecido para os mais íntimos. Seja bem-vindo. Muito prazer, um prazer enorme estar aqui com essa equipe incrível. Simon, a Deise que me nomenclaturou como padawan da psicanálise. Ô Mirim, eu sou o mais novo aqui, mas eu também não fico pra trás também, não. Eu dou Ele é competitivo. Tem que ser, pra ficar com a Deise e com a Karina, com certeza. Então, e assim, um feliz ano novo, maravilhosa. Quem onde falou, não passei com vocês, infelizmente. Adoraria. O próximo é obrigatório, vocês vão passar. É cruzeiro, inclusive. A gente eu já esquematizei tudo. Não, mas você já tá. Mas já sabe agora. A Eixo Mental vai 2016, para o cruzeiro. No final de 2016. Maravilhosos. Bom, já que ela já foi introduzida aqui, né? Vamos apresentá-la formalmente. Karina Santos, que é psicopedagoga e psicanalista também clínica. Karina, você é a nossa convidada de hoje, a nossa primeiríssima convidada nesse primeiro programa. É verdade. Seja bem-vinda. Obrigada. Para mim é uma honra estar aqui, né? Sendo a primeira convidada. E vamos abrir os trabalhos. Vamos começar. Gente, a gente tá aqui vamos porque... botar fogo no parquinho. Vamos. Olha, eu como jornalista, eu vou conduzir aqui o bate-papo e eu também gosto de psicanálise, gente. Então, eu sou um jornalista que é um amante da psicanálise, por isso eu fui convidado. Obrigado aqui pelo convite, Deise. E aí eu quero começar, gente, já que nesse primeiro podcast a gente vai falar sobre mudanças, recomeços, né, para início de ano. Esse ano passado, eu tinha colocado como meta 12 livros para eu ler. Né? Mas era uma meta de 2021, que eu cumpri em 2024, mas cumpri. Ótimo. E aí eu queria começar com essa primeira pergunta: por que a gente tem dificuldade de cumprir metas? A gente coloca no papel, mas aí parece que o ano passa e a gente esquece de executar. O primeiro ponto é porque a gente vai fazer planejamento, a gente faz planejamentos baseado naquele super-eu. O super-eu, né? O ego de eu, né? É aquele super Leonardo que você fica tentando alcançar. Então, tem um super Leonardo aí que quando você está frustrado, você não alcançou essa idealização. E aí, só que os planos e metas, eles precisam ser tangíveis com a realidade. E para ser tangíveis com a realidade, eu preciso fazê-los de 3 em 3 meses. Eu não posso fazer de um ano inteiro. Entendi. É que normalmente a gente chega ali no início do ano, né, Karina, né, Ruth? A gente chega lá, antes do ano... Na verdade, é muita pressão também, que a gente se coloca muitas vezes pra tentar, né... Então, na verdade, assim, é você que tá colocando, né, amigo? Assim, ninguém coloca, não. Na verdade, a culpa é toda tua, tá? Essa demanda é sua. Eu não tenho pressão nenhuma. Vamos levar essa demanda pra próxima tela pro set analítico. Coloca pro set analítico. Tá vendo, gente? Isso aqui é brincadeiras à parte, né? Mas é exatamente isso. Ele se cobra. É isso daí, é isso. E aí ele se cobrando, quando ele não alcança o super-eu, meu querido, vamos quebrar esse super-eu, tá? A gente precisa colocar... E qual é o papel que, por exemplo, Karina, a gente também deposita... É muito... o ano tá mudando, né? 2025, aí a gente já pensa, vamos pra
vamos começar agora, o ano vai mudar, então eu vou estabelecer novas metas. É como se parece que o ano mudasse, as coisas fossem surgir ou desaparecer automaticamente, assim. Exatamente. Cria-se essa fantasia, porque no mundo fantasioso pode ser tudo, né? Então você cria uma fantasia que não é real, de que você vai dormir, no dia seguinte vai acordar, tudo vai estar mudado e diferente. Só que a mudança e a diferença implica o quê? Esforço nosso, né? A minha mudança é o meu esforço, é a minha energia que eu tenho que colocar ali. Não vai ser uma noite, não vai ser nada que eu faça. É aquela velha mania de simplificar as coisas para que entre nesse ideal fantasioso de que é super fácil, não é? Entendi. Né? Como é que eu... Você pode falar, Ruth. Não, só eu ia falar, como um assunto entrou em fantasia, assim, quando eu comecei meu processo terapêutico com a Daisy, eu vivia em mundos paralelos dentro da minha cabeça, eu não vivia na realidade. E assim, é uma das coisas que mais dificultou... Inclusive, a gente vai ter que fazer um podcast só disso, né? Não, mas eu tenho que dar uma palhinha aqui, né? Porque é muito conteúdo. Eu passei 2 anos dentro de um mundo, e isso me atrapalhava constantemente a viver na realidade. Se você falou de metas, acho que isso é maravilhoso. Tem muitos jovens, inclusive eu, muitos anos, desde os meus 15 anos fazer isso, era montar tipo um plano maravilhoso em cima do super-eu dentro da minha própria cabeça. Só que eu nunca materializava esse plano de jeito nenhum. Nunca materializava esse plano. Então assim, quando esse plano estava dentro da minha cabeça, ele era perfeito. Eu conseguia claramente visualizar o que eu ia fazer, como eu ia fazer, porquê, quais pessoas, como que eu ia desenvolver tudo. Só que como eu nunca tirava ele do papel, eu só vivia na minha idealização, onde os meus desejos eram reais, só que na realidade era totalmente distorcida, porque a realidade era, eu preciso fazer coisas. Na minha cabeça já estão feitas dentro da minha mente. Então, a falta de escrever, que é aquela velha frase, se você quer, vamos tirar as coisas do papel. Mas para tirar as coisas do papel antes, tem que colocar as coisas no papel antes. Então, assim, essa falha, principalmente da geração mais nova, de você não materializar no papel que você tem que fazer. Uma coisa que a minha psicanalista, inclusive, que você me deu, um planner, olha que incrível. Pra eu materializar aqui as minhas metas e colocar datas e períodos pra elas. Porque senão eu fico de novo, eu entro novamente nessa posição de quê? De um mundo que na minha cabeça ele é perfeito. Onde eu sacio a minha necessidade, os meus desejos, as minhas aspirações, e aí eu fico lindo, maravilhoso. Só que quando eu vou ver a minha realidade, olha, aquele incrível meme. Que lugar horrível é esse? É a realidade. E aí eu fico, meu Deus. E aí é muito interessante você falar isso, porque a gente tem um problema agora, né, social, eu acho que isso depois vai virar um problema até político, talvez, que é uma geração criada no virtual. E aí fica muito difícil de lidar com a realidade, né? Então, você é a geração do virtual, né? Você já tinha esse problema. Eu tinha esse problema. Eu sou do analógico, né? A gente aqui... já passava mais pro papel, graças a Deus, né, alguém aqui, né, gente? Hoje eu vi, sabe o quê, Karina? Eu vi assim, nós somos muito vencedores, né? Porque a gente passou 5 décadas, viemos do analógico, passamos pro quase virtual analógico, que era aí ela colocou lá, eu saí do vinil, fui pra fita cassete, que fui pro CD, aí depois eu fui pro MP3. Gente, eu passei por isso. Entendeu? Então isso é legal a gente entender isso, né? Porque é normal, e aí eu vou falar, né, como especialista em neurociência, o cérebro, ele tende a buscar um lugar mais fácil, tipo uma zona de conforto. Esse lugar mais fácil fica nas ideias, no campo das ideias, que está relacionado a idealizações, sonhos e desejos. O mundo está relacionado a desejo e dor. Ele se movimenta em 2 grandes campos. Se você perceber, é sobre desejos, então existe um grande campo de muito dinheiro que rola nisso, né, sobre desejo, e o outro campo que está para aliviar a dor. E todos os 2 estão relacionados a idealizações. Inclusive, até algumas doenças estão relacionadas à idealização de seu centro de atenção, talvez. Então, esse é um grande perigo. Estar em realidade, na realidade, no concreto, é muito difícil para grandes pessoas hoje, pessoas até muito importantes, personagens importantes. Mas, além disso, o mais difícil mesmo é estar na realidade, porque o que é real? Entendi. Tipo, isso aqui é real? Isso estava num sonho, não estava? Quando eu comecei a falar sobre podcast, coloquei, né? Vamos fazer um podcast?
E aí, vamos. Aí fizemos 300 café pro tal do podcast, nunca vi. Aí, como eu sou uma executora, isso aqui é um sonhador maravilhoso. Esse daqui, meu querido, pensa numa pessoa que é bom de conteúdo, maravilhoso. Mas para executar, fica pra mim mesmo. Aí eu coloquei pra colocar, esse daqui é você que vai ficar resolvido aí com o podcast. Não fazia nada. Aí depois eu coloquei o outro, aí não fazia nada. Aí coloquei o outro. Não vai fazer não? Então calma aí. Já fui lá, fala com o Cleiton, aqui tá o telefone, aqui tá não sei o quê, pronto, fui lá e fiz, e aí a gente tá aqui. Então, assim, você percebe que tem que ter o desejo. Pra ele virar realidade, você tem que escrever, pautar, dar data para você mesmo. Aí isso é importante, é uma dica muito boa, que é você dar data para você mesmo. Eu vou fazer. Tá, qual é a data? Data limite. Eu já falei isso com você, né? Várias vezes. Tá, quero data. Quero saber nada que você tá falando, eu quero data. Qual é o dia? Eu queria entender assim, porque você falou sobre o super-eu, né? Tipo assim, às vezes a gente achar que dá conta de tudo e tal. Mas como é que a gente mantém o equilíbrio com a realidade, né? Que também foi posto aqui, para que a gente, de fato, consiga saber o que é possível a gente fazer. E aí, eu lembro que quando a gente começou o nosso planejamento, né, o meu de 2025, a gente fez um trabalho que eu acho que é importante a gente falar aqui, de retrospectiva. E isso era uma coisa interessante, porque normalmente quando a gente pensa em planejamento, a gente pensa para frente, a gente não olha para trás. E isso foi algo que, né, Daisy, pro meu planejamento você trouxe e tal, até com a bússola. E aí eu queria saber justamente isso, né? Como é que eu olho e percebo que o super-eu, né, me trago para a realidade, e como é que isso conversa com o fato de eu precisar olhar para trás para poder estabelecer o que eu vou fazer daqui para frente. Eu vou contar o segredo. O segredo vai ser... Anota, Nossa. pega o papel e caneta. Pode falar? Gente, ela é favela venceu. Sabe? Então, assim, pensa numa pessoa que sonhou e desejou, Ai, né? meu Deus. E aí agora... E conquistou, e conseguiu. conquistou. Mas E qual que é aí o- a gente brinca com isso, mas isso é real, né? É uma realização, então isso é uma satisfação e é muito melhor do que viver frustrado, né? Pelo amor de Deus, não aguento gente frustrada. Vamos lá, conta pra gente o segredo, Vou Karina. trazer o segredo, hein? De milhões, hein, gente? Anota aí. Sabe qual é o segredo? Setting analítico. Transferência com o analista. Sabe? É você ter uma pessoa ali, que é a figura do analista, que é o sujeito suposto saber. É nessa transferência que o analista vai fazer com que as instâncias, né, da sua psique, que seu ego se fortaleça para que ele consiga dialogar com o id, que é o seu desejo, e com o super-eu, que é aquele castrador. Aí o seu ego vai estar fortalecido para que você consiga fazer metas diferentes, revisitar seu passado, revisitar seus traumas, né? Qual que é a grande chave da repetição de comportamentos e de decisões que prendem a gente a situações que trazem certas angústias e certas problemáticas na vida, sofrimento, né? Qual o sentido disso? Se eu pegar pela racionalidade, eu não vou entender. Né? Como é que eu vou manter um sofrimento? Né? Tem uma frase que eu achei interessante, eu anotei para a gente trazer aqui. A gente faz de tudo para evitar a dor, inclusive sofrer muito. Nossa, muito bom. E é interessante porque a Daisy, ela trouxe a questão... Eu vou pegar o que você trouxe, o super-eu, é isso? É, super-eu né? que Mas chama. também tem a questão do comportamento repetitivo também, né? Então, às vezes, eu não consigo cumprir ou executar as metas porque eu já estou acostumado com um padrão de comportamento. Exatamente. Que também... Tem isso também? Que precisa ser trabalhado, É mudado? engraçado. Hoje eu completei uma aula lá, né, do meu módulo lá de neurociência, e ele estava falando exatamente isso. Cada cérebro vai buscar uma lógica. Às vezes o meu mecanismo de defesa pode ser igual ao seu, mas a lógica que você usa para usá-lo é diferente. Entendeu? Porque o trauma foi diferente. Porque o trauma foi sentido diferente, porque as percepções foram diferentes, e é por isso que dois irmãos vão ter perspectivas diferentes do pai e da mãe. Eu atendo, né, duas irmãs, e quando ela fala da mãe, é uma mãe totalmente diferente da outra irmã, que a outra irmã fala. Então, essa lógica a gente usa, e a gente acha que todo mundo usa essa lógica.
Então, assim, o ser humano, ele precisa entender, se perceber, né? Eu uso muito essa palavra dentro do setting analítico, dele se entender e se perceber dentro de um contexto. Porque o que ele pensa, ele acha que tá todo mundo pensando. Cara, não tá. Por favor. Ontem mesmo falei com meu marido assim, você sabe que eu não tô sabendo o que você tá pensando, né? É porque às vezes a gente precisa lembrar o outro. Então, essa lógica aí que você usa é a lógica que tem a ver com a sua bagagem emocional. Entendi. Então, você precisou ser um super-eu, né? Não posso ficar, né? Os prontuários, mas assim, ele sabe exatamente por que ele precisou ser um super-eu, porque ele precisava ter alguém forte ali na família, e ele, tipo, sou eu que vou salvar todo mundo. Entendeu? Verdade, e aí você construiu esse super-eu. E tanto é que, gente, a gente tá falando de um tema, só que um dia antes de gravar esse episódio, a gente estava fazendo esse processo, né, Daisy? De olhar pra trás, e aí a Karina falou... saiu de lá impactado, não saiu? Não, tô aqui, ó, ainda em estado vegetativo. Não, porque ele falou assim, eu vou embora. Eu falei, não, mas a gente não vai conversar aqui. Quando eu vi, o cara já tava lá embaixo, já falei assim, eu acho que foi demais. E a Karina falou sobre a questão do set analítico, né, do analista, porque de fato, né, Daisy, Rô, Karina, a gente não percebe. Então, às vezes... Eu estava até, quando eu fiz a análise, porque só para contextualizar, eu falei da bússola deles, que é como se fosse um guia justamente completo para um planejamento do ano né, que está começando. Só que a Daisy faz, né, a eixo mental, na verdade, ela faz um trabalho antes, uma técnica para você olhar para trás e tal, e ali ela dá um parecer. Parâmetros, né? A gente divide a vida em 12 setores, né? Nesses 12 setores que a gente entende, eles precisam estar equilibrados para que eu tenha uma vida, uma psique mais saudável, mais, né? E aí, os pontos, e é interessante, porque quando você vai colocando os pontos, você precisa estar com um outro observador ali, né? Sim. Porque o cérebro, ele tende a te proteger. E aí você tentou se proteger. É isso daí. Também quando no final da análise, e aí a gente faz essa análise para depois começar esse guia, a bússola, né, Daisy? Isso aí. Que a Eixo Mental disponibiliza. E aí eu lembro que quando a gente foi fazer a análise do que eu coloquei, existiam coisas que não eram coerentes. Porque também eu faço acompanhamento já há mais, assim, com a Daisy, com a Eixo há mais de 3 anos, né? E ali, dentro desse contexto, ela falou, não, isso daqui não é real. Isso daqui não é... E olha, gente, que a gente tá falando, assim, uma pessoa terapeutizada, né? Que tá fazendo análise porque eu não sei se você sente isso, né, Karina? Não sei se você sente isso. Mas quem faz análise, ele acha assim, nossa, venci, sou melhor que todo mundo. Então ele sai parecendo que eu tô fazendo a minha vida e tal. Não tem? Uma propaganda, nossa, usei Rexona, não vou suar. Não. Essa analogia aí. E aí eles acham isso. Então, quando a gente vai lá e mostra assim, olha só, não você ainda tá lutando, você ainda tá driblando para continuar no mesmo lugar. Porque o cérebro, ele realmente precisa se convencer que o outro lugar é melhor. E isso é o processo. E é por isso que isso vai impactar se eu vou conseguir muitas vezes ou não. Então, às vezes, o inconsciente é um aliado ou pode ser um desafio para eu conseguir ou não a meta. Olha, eu vou usar uma frase do filósofo Ricardo Maito, que ele fala assim, o cara tá dentro de mim, mora comigo, desde que eu nasci, mas o cara trabalha contra mim, bicho. É quase um espião russo. Exato. É um espião russo. É um espião russo, não tem? Esse é o resumo do inconsciente. Então, e aí, Rod, o inconsciente é fã ou hater? Não, o eterno hater. O eterno hater. Vou falar assim, uma coisa que vocês falaram muito legal, que é o quê? Sobre realidade. Não existe realmente uma coisa melhor do que um ego observador de fora pra olhar a sua realidade. Pra, tipo, botar com os pés no chão, Simon. Não existe uma pessoa melhor. Isso é bom. Quando eu cheguei, até falando um pouco da minha experiência de 7, você tem 3 anos, eu tenho 6. Temos disputa! Mas tá bom. Vou tomar até um copo d'água aqui, respirar fundo. Não, mas assim, no processo de 7 então não existe isso, é o tempo do paciente. Você tem que dar graças a Deus, viu? De você ter chegado com 17. Mas eu vou falar isso agora. Porque se eu tivesse chegado com 17, eu ia ser presidente dos Estados Unidos. Jesus, alguém, idealização. Alguém trabalha esse narcisismo.
uma briga eterna. Gente, Narciso não, histriônico. Não, Depois você que não conhece as expressões, vai no Google. Mas a gente garante que ao longo dos episódios Como- a gente vai explicando cada uma dessas Como lidar com expressões seu porque você narciso. vai. Não, eu sou histriônica. Mas eu sou narcisa, eu sou narcisista. Então, assim, gosto... Saudável, né, amigo? Adoro! Mas assim, voltando. Pra você lidar com a realidade, assim, botar os seus pés no chão, não existe uma pessoa melhor do que uma outra pessoa olhando pra sua realidade. Não existe coisa melhor. Exatamente porque o inconsciente, ele tende a ficar no mesmo padrão repetitivo da sua infância. Então, assim, você hoje, sabe, você tá com 28, né, Simon? 29. Nossa, Simon, quase com Que 30, gracinha, hein? que Eu faço dia 30 esse ano, em março. Simon, Eu você tá faço perto 30. da crise dos 30, hein? Cuidado. Não, É a uma crise idade dos 30 perigosa. começou em 25. É uma idade perigosa. 40 a mais não se pronuncia. Ah, gente, 40 a Não mais sei. aqui é outro nível. A bota 40 plus, então, só pra te falar. Eu já tenho 5 anos que eu tô no 40, eu vou permanecer 40. mais 15. Ótimo, eu vou adquirir essa tática pra mim agora. Mas assim, voltando. Em relação ao inconsciente, a gente tende a repetir o padrão comportamental que a gente aprende desde nas 6 primeiras infâncias. Ou seja, cara, a gente fica refém do nosso inconsciente até a gente ter uma tomada de consciência genuína na vida adulta. Ou seja, padrões afetivos que a gente busca com os pais, com a mãe, com os irmãos, com a família como um todo. Geralmente são esses afetos que mais prendem a gente a não evoluir, porque é muito confortável pra mim, pro meu cérebro trabalha na segurança. Eu vou querer ficar o mais confortável possível. Então, se eu tenho 2 mulheres... Exemplo próprio da minha vida. Eu me cerquei a minha vida inteira de mulheres fortes. Por quê? Porque elas me protegiam o tempo todo. Então eu tinha um ótimo escudo pra me escorar. Sempre tive isso. Quando eu fui pra lá, eu falei assim, cara, só tem mulher do meu lado. Nunca tive problema com homens, assim. Nunca consegui sair. Tinha que ter um amuleto emocional, uma mulher forte do meu lado pra conseguir. Por quê? Porque eu não tinha um problema muito grande de execução. Porque eu tinha uma deficiência, vou dizer, mas assim, eu tinha um comportamento inconsciente de que eu estava seguro o tempo todo se eu estivesse do lado da minha mãe. Isso é um comportamento que vem dos 2 anos de idade. Eu estou preso a esse afeto. Agora, sim, com 2 anos de idade, você é uma criança de colo. Faz todo sentido do mundo. Agora, com mais de 19 anos, 20 anos, 25 anos, 30, tem homens de até 40 plus, né? Que não pode falar 41 aqui, é pecado. Mas é pecado, né? Deus vai me castigar se eu falar de 41. Vai sim, vai cair um raio, inclusive. Mas pessoas que têm mais de 25 anos, já no caso, que é já o meu caso, você repetir um afeto de uma criança de 2 anos não é nada saudável. Você se prende a essas correntes emocionais. E aí que tá o nosso filósofo incrível, Ricardo Maito, que tá aqui atrás de mim, falando. Só joga contra. Eterno hater. Porque a tendência é eu voltar pra esse comportamento natural. Só que como é que eu venço isso? Um ótimo chá de tomada de consciência. Que é um gasto energético absurdo. Estar consciente é gasto de energia mental. Então, assim, a maioria das pessoas, elas não estão conscientes. É E a gente só vive quando tá consciente, Você né? tava Deise? numa Tava. palestra? Tava. Você lembrou Eu agora? lembrei Você lembrou de quem? Exatamente. Eu lembrei daquela que eu falei assim, qual foi a primeira decisão que você tomou hoje no dia? Foi verdade. Cara, ela não sabia responder. Ela tentou uma, ela tentou duas, duas, ela verdade, tentou isso. 3. E isso não é decisão, você era obrigada a fazer, você tava no verdade. automático. Eu lembro que me impactou muito, né? Justamente essa palestra, porque, na verdade, a gente só vive quando está consciente. E, de maneira geral, a gente tende a permanecer vivendo E agora, de aí maneira tem inconsciente. uma nova modinha, né? Porque agora tudo é virtual, tudo é da modinha. Aí a modinha agora é atenção plena. Mas atenção plena, querido, é viver consciente, né? Até porque a gente tem que ser racional. E o que nos difere dos animais é racionalidade. E aí a galera não usa. Eles usam o quê? Campo límbico, que está relacionado às emoções primitivas. Olha, eu queria dizer que como eu sou a única pessoa aqui que não... É sentiu atacado. Não, o que eu ia falar é que assim, como eu sou o único aqui, não sou o psicanalista, né? Eu sou jornalista, então eu vou trazer a demanda das pessoas. Isso é importante ter esse, né? essa Que a troca. gente Porque não é normal. eu vou trazer a Né, demanda gente? popular e Isso. confrontar os psicanalistas. Então a minha demanda agora é o seguinte: comi 6 uvas embaixo da mesa. Vou desencalhar em 2025. Era Disserte verde, sobre. ela era verde ou vermelha? Não importa, o importante é que eu comi. Ai, eu tenho vontade de Dissertem sobre. socar Não, eu tô essa falando, pessoa. brincadeiras à parte, eu tô falando isso, eu disse que eu traria essa pergunta, mas porque assim, eu queria saber qual que é o papel
para além da fé, tá, gente? Eu acho que a gente respeita a questão da fé. Eu acho que existe a questão da não fé. Está em xeque. Eu acho que não é a questão da fé, mas como que às vezes a gente deposita e como a gente pode se frustrar ou não, né? Qual é o papel, como a psicanálise, a neurociência vê, né? O fato da gente colocar muitas vezes na cor da roupa, ou na cor da calcinha, da cueca, ou então na uva que eu como embaixo da mesa pra desencalhar ou não. E aí eu falo, vocês falam. Fuga e projeção, É isso, né? então como que... E aí, Não, gente? dona Karina, fala. Karina, por Isso favor, aí. fala pra mim. É aquela questão do simplificar e de transferir para alguma coisa física, tátil, que eu possa ver e que eu estou sentindo que eu estou resolvendo aquilo. Então, uma cor de roupa, comer alguma coisa, fica muito fácil, não fica? Não vai investir demanda sua de ação, de nada. Tá ali fisicamente pontuado naquela roupa, naquilo que você O comeu. que eu vejo muito é terceirização de responsabilidade. Muito. Demais. Então, tipo assim... Eu acho que é muito do campo da vítima, né? Porque alguma Muito. coisa vai me salvar. Do dependente Exatamente. emocional. Então, assim, eu deposito toda a minha fé em uma coisa que tipo assim, não vai resolver esse problema, porque é tipo aquele filme que a gente assistiu nós três juntos, que foi aquele, como é o nome? É Assim Que Acaba. Ai, gente. Então, É assim que do acaba. ponto de vista psicanalítico, aquele filme maravilhoso, de um relacionamento assim, eu fico esperando que a outra pessoa vai suprir, a outra pessoa vai subir. Só que aí a outra pessoa vive por mim. Não vive. E como ela acaba não vivendo por mim, a minha vida passa inteira, eu fico como espectador, né? Fico observando a minha vida, enquanto a outra pessoa está realmente vivendo a vida dela. E aí não vão ser as 6 uvas, amigos, que vão basicamente se encalhar você, não. Você vai ter que ir pra pista, tá? E achar um boy. Vai tentar. Inclusive, você tem que ser legal, viajado, ler 16 livros no ano, amigo. É muita coisa, muita Você coisa. viu o Reels? Você viu o Reels dele? Eu te mostrei. 16 livros. A livros. meta eram 12. Lembra que eu falei no início do episódio que desde 2021 eu tava com a meta de 12 livros, só conseguia ler de 6 a 8. Esse ano eu li 16. Gente, mas vamos Esse combinar ano que não, ele 2024. tava buscando respostas. Eu Era um momento de muitas respostas. Isso é um grande E motivador, aproveitando né? que você Essa falou competição isso, desde 2002. sobre achar respostas, eu quero lançar aqui a pergunta e aí quem se sentir tocado se pronuncia. Vocês acham que Espírito falta Santo. muitas vezes a gente... assim, vocês acham que falta coragem da gente encarar o verdadeiro recomeço, que é olhar pra gente mesmo? Vocês acham que falta isso? Óbvio. Falta, até porque não é uma atitude fácil de ser tomada. Então, eu sempre falo com meus analisantes, na nossa primeira conversa, que sentar na cadeira de analisando é algo muito difícil a ser feito. Porque você está se predispondo a sentar ali, a olhar para as suas dores, para os seus fantasmas e a aprender a dialogar com isso. Não é qualquer pessoa que faz isso. Isso é um processo doído, dolorido. Inclusive, a minha foi hoje. Causador de angústia. Tava em angústia, eu tive que ligar pra 5 pessoas. Mas eu tô falando, não sei, vocês estão rindo, Não, mas eu eu- fiquei assim. Aí Ricardo falou assim: você tá bem? Eu posso fazer alguma coisa? Eu falei: nada. Nada. É o Então, meu sou momento eu. de sentir. Então, Sou esse eu. caminho, ele é angustiante. É, Então, você é tem que estar angustiante. predisposto a isso. Então, quando a gente fala de que executar os objetivos e os propósitos que eu estabeleço, a gente tem que sair da zona de conforto, mas não é só aquele clichê, Não. né? No sentido de, eu tenho que fazer fazer uma coisa diferente ali e tal. Mas eu acho que esse processo começa do próprio desconforto, do ser. Exatamente. Então, para além do desconforto do executar e fazer uma coisa que você não costuma fazer, como uma atividade física, por exemplo, é o desconforto de você se confrontar. Exatamente. Isso. Agora você pega isso que você trouxe, hábitos, né? Que seja de leitura, saudável, são coisas que você consegue manejar de uma forma melhor, com estratégias, que seja um plano, que seja uma organização, que seja, né, deixar visível para você. Isso é psicopedagógico, né? É visível, colocar data, limite, ok. Mas e aí quando você pega e vai para repetições mais profundas da sua vida, daquelas que realmente te estagnam, né? Eu tô no meu 4º relacionamento e eu tô vendo que eu vou ser abandonada ou rejeitada Uma novamente. relação tóxica, por Eu tô no meu- exemplo. Tô numa relação tóxica, eu tô no meu ambiente de trabalho e eu não avanço nunca. Eu já tô para, 50 e não consigo, por mais que eu queira. Então, essas repetições, né, são repetições que
vêm e acontecem por conta de traumas que estão lá no profundo inconsciente, que aí só esse processo analítico te faz conseguir. Até porque são camadas, né? Exatamente. Eu falo por mim, você também, né? A gente faz análise há muitos anos, né? E você vai por camadas. Então, assim, você visita aquelas histórias porque elas estão relacionadas com as suas decisões do eu que você se construiu hoje. Exatamente. E aí, chega a ser enjoado, né? Porque parece que a gente vai lá. Então, você vai a primeira camada, aí você acha que tá super bem. Tá legal. Invencível. Meu amigo! Aí daqui a Sem pouco... comentários. Aí depois vai pra segunda camada, você tem aí umas 7 camadas, né? Acho que é Lacan que fala, né? Que são como uma cebola, né? Que são várias cascas, né? Então, você não está preparado para a última. A gente ainda vai revisitar essa mesma dor em outro ângulo, porque hoje o seu cérebro nem dá conta de saber o real. Exatamente. Entende? E então, é esse que é o problema da repetição. Então, olhar para si. E aí, a gente chega lá naquela outra questão. Se eu tô fora da realidade, se eu não reconheço meus erros, eu tô olhando para mim? Não. Então, o mínimo é você olhar pra mim, pra si mesmo e falar assim, caracas, eu tô... Cara, não é possível. Eu não quero isso na minha vida. E aí, quando você olha pra você, quando você deseja não ser aquilo que você é... Filosófico, né? Quando você deseja ser aquilo que você não é, aí você vai para este trabalho. E este trabalho não é do dia para noite, porque as pessoas querem 5 passos para ser feliz, bem-sucedido. E a psicanálise não trabalha com isso. Essa é aquela velha simplificação, né? O mágico, né? Exato. Eu tenho uma lâmpada do Aladim, né? Que eu trouxe lá de um passeio que eu fui. E aí eu adoro fazer. Eu nunca fiz coisa, não, amigo, comigo né? não. Porque você já viaja demais. Aí não dá pra fazer. Não, aí eu falo... Mas eu confesso que eu fiquei curioso de conhecer essa lâmpada. Tu nunca viu lá dentro? Você já viu? Lógico, eu fiz o desenho. Eu já vi. Eu já usei com você? Não, já vi. E aí eu peço pro paciente, tá, se existisse realmente o Aladim e você pudesse, e aí você coloca ali, né, porque o ser humano adora um concreto, igual uma criança, né, que a realidade é abstrata, né, e aí a gente vai lá e coloca, e aí, faça aí o pedido, a pessoa fica... Poxa, podia tanto existir, né? Aí eu falo, ai, meu pai. Eu vou mudar esse programa. Ai, é só um pedido? Por quê? Porque a gente tá atrás desse milagre, desse salvador. Então, assim, a gente, até politicamente, né? Chega a ser ridículo a gente achar que uma pessoa vai mudar tudo. Uma história de 500 anos de exploração, né? Dos colonizadores e jesuítas. Não vai, gente. Não vai. Vai piorar, inclusive. Eu quero colocar um componente nessa discussão, porque a gente tá falando de não entender a realidade, não tá no consciente, parará e tal. E quando a gente coloca o componente comparação, porque algumas pessoas estabelecem propósitos pra si baseado Algumas pessoas Tá no vendo? no outro. Por quê? Porque eu só trago a discussão, gente. Eu deixo com vocês a bomba, história. Mas assim... Principalmente na era digital, das redes, em que eu olho o outro fazendo, né? Saiu que eu vi um meme que dizia assim, parece que todo mundo correu, todo mundo foi no show tal, todo mundo não sei o quê. Então parece que só eu não vivi 2024. E aquilo ali me pegou, porque tipo assim... Não, porque você esqueceu tudo que você fez. Não me pegou, que eu digo assim, eu refleti na perspectiva assim, não, gente, não quer dizer porque todo mundo fez e você não fez que não necessariamente você deixou de existir. O que você queria ter feito? Não, eu fiz muitas das coisas. Por exemplo, correr, eu corro. Não, mas eu perguntei se você fez aquilo que te tocou, porque você acabou de falar. Não, então, eu tô colocando aqui que me tocou no sentido de dizer assim, me fez refletir que as pessoas, elas pautam a vida delas, tipo, a existência hoje delas, sim, na mídia, por elas não naquelas terem coisas feito o que a maioria das fantasiosas. pessoas fazem. A partir disso, é que eu jogo pra vocês. Como que a comparação também é um problema
na hora de você estabelecer o que você quer pra sua vida. Extremamente prejudicial, sabe? Porque, assim, quando você tá falando de comparação, tipo assim, é justo minha bagagem de hoje, tenho 23, eu tenho 6 anos de análise. Eu vou comparar a minha capacidade de manejo no site analítico com a Daisy. Não tem como. Eu perco. Esse é o problema da rede social. Tipo assim, depois da televisão que veio as redes sociais, eu tive uma alavancagem de alcance de mídia absurda. Acho que foi 30 e poucas vezes maior. Porque você teve saltos, né? Desde o rádio, televisão, telefone, da internet. Foi absurdo. E assim, como eu tenho muitas pessoas olhando pra mim, eu tenho muitos padrões de sucesso entre muitas aspas, né? Então assim, quando você falou assim da comparação, é porque muitas pessoas ainda buscam o quê? Uma coisa concreta. Qual que é a receita de bolo pra viver feliz? Qual que é a receita de bolo para eu ficar saudável emocionalmente? Qual que é a receita de bolo para eu ter, tipo assim, sucesso financeiro? As pessoas buscam muito isso. E elas vão buscar o quê? Quem tem isso na internet, quem oferece na internet. Muitas, tipo assim, pelo menos eu creio muito nisso, mais 50% de tudo que é oferecido na internet hoje é falso. É falso. A minha geração, que é a geração... Eu fico até nervosa, por isso que eu nem vejo muito. A minha geração, assim, eu lembro... Eu caí num negócio desse, que foi assim, a pessoa oferecia milhões de recurso financeiro, que você ficar milionário antes dos 30 anos, não sei o que, vendendo curso na internet. Aí você ia ver que o que o cara fazia, ele enganava outras pessoas. Então assim, isso é sucesso? Tem um que eu não acredito, eu até mandei pra você. O garoto tem 12 anos, tá ganhando 100k. Ah, gente, 100k o quê? O que é K? Primeiro, né? Eu não sei nem o que é K. Mil. É mil. Entendeu? Então, tipo... Como? Então, só que a gente, aí eu volto lá na neurociência. Como o cérebro adora o lugar mais fácil, eu já não olho pra mim, ainda olho pro outro. O que é que eu vou buscar? O que é mais fácil. Olhar pro outro, então acaba sendo mais fácil pra mim o processo? Porque você tá vendo... Principalmente para esses ideais fantasiosos de vida perfeita que não existe. Fácil, vida fácil, eu acho. Vida perfeita, não existe. Então, quando a gente quando somos analisados, né? Você aprende a fazer o quê? Não, dentro da minha realidade, dentro do meu eu, de onde eu saí, do que eu vivo, o que eu estou alcançando aos poucos no meu dia a dia, o que eu consigo, dentro do meu dia a dia, incluir de atividade física, que eu sei que é algo importante para mim, incluir de leitura que eu gosto, o que eu consigo dentro do meu dia a dia. Exatamente, mas porque por exemplo, minha realidade, né? Sou mãe de 2 filhos. Ela é uma realidade maravilhosa, inclusive. Que demandam... Pra você, mas não sei. Que demandam ainda... Aí eu chamo ela de rica. Que demandam ainda muita atenção, né? Aquela coisa, são no processo educativo ainda, né? Aí tem os horários de estudo dele, tem as minhas... Então, dentro do meu universo, hoje, eu posso dizer que eu estou bem satisfeito daquilo que eu consigo fazer. Não é nenhum ideal de perfeição, mas é o que eu consigo. Eu consegui incluir atividade física, eu consegui incluir os momentos de estudo e de leitura que eu gosto, mas a minha vida. Se eu for olhar a vida de um filósofo, ou não sei, um influenciador aí, nossa, falta muito ainda para alcançar isso. Não é sobre isso, né? A parte que mais mata, eu acho que na comparação é exatamente isso. Eu desconsiderar o meu contexto. Exatamente. Você esquece a sua história. Aí eu sacrifico tudo que eu vivi, tudo que eu passo pra falar, não, é o outro que tá certo. Aí eu abro a mão da minha... De novo, eu abro a mão da minha vida pra ver o que o outro acha que é certo pra mim. Aí eu fico eternamente infeliz. Uma coisa que... E frustrado, né? Você é frustrado. Nossa, fulano conseguiu com... Aí você olha com 23, um menino de 12 ganhando 100k. Ah, pelo amor de Deus, não tem como ficar frustrado, né? Então, e a frustração? Inclusive, vamos bater nesse menino, né? Aí vem o ponto, né? Aí, beleza, não cumpri e tal, aí vem a frustração. Frustração nem era real, gente. Avisa pra ele. E aí, gente? Como lidar com essa frustração? Como é que faz? Aí eu guardo isso pra de novo esperar o ano findar pra fazer... Menino, você que pode dividir o seu ano do jeito que você quiser, porque a vida é de quem? É minha? Ah, tá. Pensei que era de alguma entidade ali da internet. Porque se o ano é seu, você pode dividir. Eu coloquei o meu janeiro organizar. Cara, não adianta, é ridículo eu colocar qualquer meta. Tava fazendo ontem, eu coloquei assim, organizar rotina, organizar meu tratamento, organizar não sei o quê, tomar grandes decisões, e aí dei pausa nos produtos aí que, né, eu falei até com a pessoa lá do tráfego pago e tal, vamos dar uma pausa porque não é o momento, cara, não dou conta.
conta. Sim. O meu janeiro também é organizado. até É a porque minha agenda de 2 filhos, de tudo. Então eu organizo, sento e organizo. Porque ali o final do ano, ele tem ficado cada vez mais caótico, né? No sentido de muita Eu demanda, não sei, não. Você resolver. sente? Tudo. Tá vendo que o dele é todo comparativo? Tadinho. Eu peguei disso de uma reportagem que eu li. Então não é Coitada uma da experiência reportagem. única. Não é uma experiência única. Sim, não. É um contexto com dados, né? Posso até trazer aqui. Zoando, amiga. Não precisa me jogar na cara, não. Credo, já Não, quer me mas dar a fonte já. Não, aí o que Fonte acontece bibliográfica. Não, querida. Cadê o artigo científico? Você confrontou o jornalista e falou, então vamos trazer Isso dados. aí. Mas é importante isso mesmo, aí, porque senão não. a gente tá falando da Olha internet. Gostei, posicionamento aqui. Você tá vendo? Você tá crescendo, né? Que gracinha. Não, mas então, você imagina, né? O final do ano já é apocalíptico, caótico, aquele negócio e tal. E eu não tinha pensado nesse negócio do janeiro planejar. Porque eu não consigo planejar minha vida Mas em eu dezembro. não foi não li em lugar nenhum. Eu só olhei pra minha vida e falei, não deu conta agora. É planejar. Ponto. Interessante, entendeu? Então, assim, e cabe na sua realidade aí. Importante também destacar. Não quer dizer que a minha, entendeu? Talvez A sua minha... não vai caber não, tá, amigo? A sua foi dezembro, para de show, você vai É verdade, executar o meu planejamento foi dezembro, a gente passou o mês de dezembro inteiro planejando em prol disso, e agora a gente está colhendo alguns frutos, agora em janeiro, desse planejamento. E aí eu falo isso porque é muito apocalíptico o final do ano, e aí a gente tem que estar lidando muitas vezes com pessoas, também em final de ano, a gente se coloca em situações com pessoas que não são saudáveis, porque socialmente se convencionou dizer isso é que legal. festas de final de ano você tem que estar com aquele tio inconveniente, com um parente inconveniente, com a tia que pergunta dos namoradinhos, que tem briga política, não sei o quê. O inconsciente Eu tô falando isso, gente, porque uma coisa leva a outra. Se eu não consigo me posicionar com relação às festas de final de ano... Se você é adolescente, eu acho que se você tá muito confuso e sua terapeuta tá de férias, cara, vai pro quarto. Tá? Não dá pra vai pro quarto. Né? Agora, se você é adulto e não tem como você sair daquela situação, se adapte. Né? Porque você não é quadrado, isso não é o fim do mundo, é apenas 1, 2 horinhas, inventa uma desculpa e vá-se embora. Agora, se você não tem obrigação nenhuma, não vá. Faz igual a minha irmã, ela me largou no ano novo, inclusive. Opa, teve esse mademã. E a irmã dela tá aqui nos bastidores. A irmã está aqui por trás das câmeras. E depois nós teremos uma demanda pra gerenciar após esse podcast. E aí eu vou pagar um lanche pra ela, pra ver se ela me perdoa. Mas, gente, e aí... bom, gente, na psicanálise, a gente abre muitas camadas. Muito. Vocês começaram a dar alguns insights sobre como executar. E eu quero explorar mais isso agora, né, pra esse momento. A gente vai mesmo, embora. Tá, mas veio uma coisa na cabeça, assim, antes da gente falar isso. O bloqueio emocional, assim, eu consigo elencar, tipo, um principal bloqueio emocional, às vezes, que vocês observam no set analítico, que talvez impeça a pessoa, muitas vezes, de cumprir alguma coisa. Tem algum bloqueio emocional que vocês identifiquem com mais frequência, assim? Eu não sei se isso é possível, né? Eu tô perguntando de um lugar meio você quer um nome? Diz que é um nosso da pessoa. Um bloqueio emocional que vocês observam, assim, no paciente. Um bloqueio emocional muito comum hoje em dia, inclusive de pessoas de mais de 50 anos. É ser o perfeitinho, o bonzinho, salvar todo mundo. Eu acho que isso é muito comum. É comum no seu setting? É muito comum isso. Esse é o 50 mais, você diz, né? Não, ou de maneira geral? Não, de maneira geral. De 30, geralmente Síndrome tem. de Ou a perfeição, galera né? menos de 30, não, ele já, tipo assim, por ele já colocava os pais no asilo. Né? Mas a galera de 30 pra cá, não tô falando sério, parece uma brincadeira, mas é sério. Pela galera de menos de 30, eles já colocariam os pais no asilo. Tipo assim, os pais estão atrapalhando. Eles acham que eles sabem tudo. Eles não sabem nada de nada. E aí, a galera de 30 a mais, eles já têm aquela coisa ali, porque eles vêm de um pedaço analógico. Os meus pais são da geração de ferro, né? Que a gente chama. A geração que veio ali, né? Acabando a ditadura militar. Então, assim...
Tudo é muito bonito, ser sacrifício, tem que ser esforço. É bonito falar que você trabalhou até as 22, entendeu? É bonito você falar que você tá morto de cansado. Então, assim, eu vim muito dessa geração, eu ainda tenho muito isso, eu trabalho em mim e falo, Deise, pelo amor de Deus, Fomos descansa. treinados, né? Nós fomos treinados assim. Então, a gente tem... E aí, essa galera que foi construída... E aí, tá vendo? Tem a família, tem a escola, tem a religião e tem a cultura. Então, isso forma a geração. Isso forma o sujeito e o castrador, que é o superego. E aí, essa galera muda de geração para geração. O superego muda. Porque o castrador está do lado de fora de mim. Ele não está do lado de dentro. Entendi. Né? E aí muda, eu vejo isso, né? Essa galera, né, dos 30 a mais, tá relacionado à culpa, salvar o pai, a mãe, me sinto... eu tenho que dar certo, eu tenho que... Não sei, é uma culpa, é um peso, então eles têm isso mais. Agora, a galera mais nova de agora, eu não sei se vocês percebem isso, vocês podem falar, mas essa é a minha percepção. Nasci com isso, eu concordo assim, eu nasci com a idade errada, então. Você nasceu, já te mas disse. Eu vou falar. Tirando o Roger, tá? Ele, inclusive, ele gosta, eu não me identifico, tá? Ele é um transgeracional. Ele não se identifica com a sua geração, eu acho isso incrível, porque agora tem trans de tudo, então eu acho justo. Sou transgeracional, tá? Eu sou o trans, não sou da economia. Como é que é? Não me reconheço com o salário que eu tenho. Mas eu vou falar um pouco emocional muito simples, acontece muito hoje na minha geração mesmo. Não consegui falar não, por medo de desagradar o outro. Mas não é o pai e a mãe, mas sim os seus semelhantes que você busca a aprovação e aceitação. O pai e a mãe fala tudo, né? Mas aí os outros de fora... Os amigos, porque a aceitação... O pai que morra, né? Que legal, então, gente. A aceitação... Geração. Tudo é feto. A aceitação que supostamente a pessoa da geração Z não recebeu dos pais, que é o afeto sem percepção do indivíduo, não é que aconteceu na realidade, uma coisa é afeto, outra coisa é realidade, né? Fato é afeto. Então, assim, o afeto que supostamente ele não recebeu dos pais, ele vai buscar geralmente no grupo social, amigos na faculdade, geralmente no grupo de ensino médio, em algum lugar. Para esse grupo em específico, é muito difícil você falar não. Tipo assim, eu não vou fazer isso. É se posicionar contra aquele grupo, porque eu perco a única base que sustenta ali por muito tempo a minha base emocional. Sim, essas pessoas são a minha muleta. Se eu falo não, eu perco elas. Eu fico sozinho, solitário. Uma das coisas que acontece muito, até isso é muito loucura. Hoje, a criação de conteúdo hoje na internet, ela é uma coisa que me deixa muito intrigado. Porque assim, você tem um conteúdo que a pessoa fala, te instrui. Você tem um conteúdo que uma pessoa tá reagindo a um vídeo engraçado e você está vendo uma pessoa reagir a um vídeo engraçado. Isso é o ápice da solidão pra mim. Cara, como que você está reagindo a uma pessoa vendo uma futilidade? É tipo assim, clamar, por exemplo, cara, eu preciso achar uma pessoa que concorde com a minha linha afetiva, que pense de forma semelhante comigo, porque eu não tenho uma pessoa física palpável do meu lado que concorde, que tenha troca afetiva comigo. Isso é muito forte. Aí eu vou na internet e busco pessoas que reagem. Aí eu sintonizo o quê? Meu afeto, a minha necessidade emocional com a pessoa que está reagindo. Eu nem conheço o youtuber, o influencer, mas como eu está vendo uma coisa que eu veria, eu vou lá e vejo. E adoeço por isso, né? Senão não, eu me afundo. Aí eu vou falar, uma coisa que você falou que eu achei maravilhoso. No processo analítico, você tem o quê? Camadas. Eu fui uma das pessoas que rompeu camadas. Isso é uma merda. Ele ama queimar etapa. Eu queimei etapas, eu entrei em depressão em análise por causa disso. Porque eu tava na camada 1, eu fui, eu vou quebrar uma camada 5 aqui rapidinho. Aí depois eu volto. Deu errado. Deu errado. Não pulem etapas. Deu muito. Não queimem camadas. Deu muito errado. Aí a consequência disso foi eu entrei em depressão. Depois que eu saí da depressão, graças a Deus, eu comecei a ter um nível de fuga absurdo comportamental. Tipo assim, eu não queria voltar a viver na realidade. Então assim, eu comecei a achar, fuga em tudo. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Então, eu vou me prender no meu quarto, eu vou ficar só lendo livro, eu vou ficar só escutando música. Eu vou me fechar do mundo, porque o mundo não me compreende, eu sou incompreendido, as pessoas não me entendem. E eu fiquei lá, fechado. Meu nível de fuga síndrome aumentou. Síndrome de Shakespeare, né, que a pessoa... Pode ser, síndrome de Shakespeare, não tem problema nenhum. Se fosse não, é de Nietzsche. É Nietzsche, querida. É Nietzsche que fala o mundo é injusto, é uma merda. Não sei nem por que eu nasci. Tem isso. Schopenhauer, Nietzsche. Mas aí, por exemplo, o meu nível de fuga aumentou muito, exatamente por isso, porque assim, não me achava, não me enquadrava, não via um motivo pra continuar existindo, porque não me enquadrava, tipo assim, de novo, eu que lute. Eu me via, graças a Deus,
Deus me colocou nas tuas mãos. Se vire com teu fardo. Cada um que carrega a tua cruz, brother. No caso, Só pra finalizar. O ser humano hoje em dia, é impressionante isso. Você tem maior nível de conectividade e globalização hoje com a internet. E as pessoas se serem cada vez mais sozinhas. Eu acho isso incrível. As pessoas são solitárias, tendo o máximo de contato possível com as pessoas. Porque virou isso aqui. Não virou isso aqui mais. Sim. Eu tá presente, custando trocas reais. Eu fiquei isso aqui, tipo assim, por exemplo, cara... React, pra mim, é o ápice da solidão pra uma pessoa. É o quê? Ápice da solidão. Por isso você não responde WhatsApp. Não. O WhatsApp já é resistência. Resistência? O WhatsApp é resistência porque quando eu entrei no site analítico, eu nem tinha celular, né? Só pra deixar claro. É verdade. É por isso que eu não sou da geração Z, porque a geração Z nasce com telefone. Eu não queria ter. Então, tipo assim, porque eu não gostava de ter o telefone. Eu achava, nossa, que inútil. É isso que eu achava do telefone. Então, eu achava novo pra você? Eu pensando aqui, meu Deus, o meu celular me acusando tanto de tempo que eu fico aqui, mas em minha defesa é minha ferramenta de trabalho. Não. Um alibi perfeito, né? Pra toda a geração Só pra burnout. responder a pergunta, o meu WhatsApp, ele é um da resistência, porque, tipo assim, cara, eu fico olhando assim... As pessoas adoram fazer grupo de WhatsApp. O brasileiro adora fazer grupo de WhatsApp. Eu acho isso incrível. Aí, tipo assim, você tá conversando com uma pessoa individual. Aí, tranquilamente. Nossa, a gente raciocínio maravilhoso, uma troca maravilhosa. Tipo, você falando lá sobre a conexão das galáxias com os neurônios. Aquele assunto sobre neurociência. Aí tem mais 15 grupos conversando paralelamente quando você tá conversando no privado. Eu não dou conta de ler tudo. Eu falei, cara, não tem como. Então, nós vamos levar essa demanda pra terapia, né? Porque no final das contas eu só queria saber o bloqueio emocional. E aqui nós tivemos uma pessoa que abriu o coração sobre isso. A gente falou em camadas e nós abrimos muitas, né? E o pessoal de casa, ou que está nos acompanhando, nos assistindo ou nos ouvindo, né? Nas plataformas digitais, devem estar pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Porque, querendo ou não, depois de uma discussão dessa, a pessoa, ela começa a refletir. Se identifica. Não é possível que, né, em quase 1 hora de conversa... Eu gosto de caos, tá, Karina? Você pode acalmar os telespectadores? É isso. Eu gosto de caos, agora eu quero começar a acalmar essa galera, vai com Karina, entendeu? tá, amigo? Que a gente é agitado. Karina, foi por isso que você foi escolhida. Por quê? Porque a Deise, ela taca o fogo, ela explode tudo. Mas não é, que a proposta aqui é ser fora do eixo. É isso. Mas aí, Karina, né... Bom, a gente começou falando de meta e terminou numa crise existencial, mas no final... das contas, a gente... Tudo bem, amigo? Tá tudo bem. Isso foi ótimo. Tudo bem, amigo. Então tá, falamos sobre a questão da realidade, de não estar consciente e tal. E tomei, né, tô a par de tudo que vocês conversaram e tudo... Como que eu começo, então, a estruturar o meu ano? Você falou do set analítico, mas como é que eu começo a me perceber? Como é que eu posso começar a fazer dar certo alguns planos que eu me proponho? Como ver a minha realidade? Como fugir das comparações? São tantos comos que eu não sei nem por onde começar, mas vamos lá, né? Vamos com a meta do livro, que é o mais fácil, depois a gente vai aprofundando. Exatamente. Isso. Vamos começar pelas essas mais básicas, essas metas, né? que demandam estratégias. Ok. Né? São mais fáceis. Gostaria, é o que eu falei, vamos olhar, para que eu forme metas usando estratégias, eu preciso olhar para a minha realidade. Quanto tempo do meu dia eu gasto com as demandas? Quais são as demandas que eu tenho no meu dia? Tem isso. São as obrigações, né? As atividades. Exatamente. O que eu gostaria de incluir nesse ano novo que me motiva, me causa saúde, que eu vejo necessidade? Bom, de um lado tá minhas obrigações, que eu tenho de demanda no meu dia, e do outro estão os meus desejos, que eu gostaria de implementar. Então, vou organizar isso, né? Temporadicamente mesmo, no tempo, usando ali estratégia de tempo. Poxa, até junho eu gostaria de... Vamos fazer um corte de 6 meses. Até junho eu gostaria de incluir isso e isso. Pega 2 objetivos. Né? Não tem como você formar, como a Deise falou,
um universo de objetivos fantasiosos. Eu quero pegar objetivos Baseado reais. só naquilo que ele viu lá no TikTok de 1 Isso. minuto e 3, né? Sei lá. Objetivos 1 reais, minuto e 30. concretos, que eu sei que eu vou conseguir. Então, se só são 2, ótimo, ao longo de um ano, mas está ótimo, é o que eu vou conseguir. São 3, melhor, são 4, ok. Então, eu vou distribuir isso. Isso é Ser estratégia. realista. Ser realista. Não adianta eu tenho desejo de correr, eu tenho desejo de fazer academia, eu tenho desejo de ler, eu tenho desejo de iniciar uma pós, um curso de formação. Cara, quem consegue fazer isso em um ano? Olha, É impossível, cara. Não existe. Não, eu vou pegar disso tudo que eu tenho desejo de fazer, eu vou pegar 2 e vou implementar esse ano. A gente tá falando aí, assim, por gente, isso que que não dá você fez os pra 6 uma meses pra sociedade descansar. brasileira ocupada de maneira geral. Se a gente pegar um influenciador que vive dispor a sua vida, ele tem tempo, mas ele não é a Exato, referência. não ele E é. a gente não é também real. não sabe se alguém consegue sustentar isso. Exatamente. Porque todos os novos hábitos, além de levar tempo para construir um novo caminho neural, você precisa de constância, disciplina, etc e tal. Só que a vida, ela é imprevistos. Sabe? Às vezes você recebe um Sim. diagnóstico, às vezes acontece alguma coisa, a mãe caiu da escada, o filho bateu Exatamente. no coleguinha lá da escola, entendeu? A professora morreu, sei lá o que aconteceu. Toda hora acontece uma coisa, entendeu? Eu vi lá esses dias lá a menina lá olhando os fogos, o fogo, eu nunca vi aquilo, o fogo subiu, entrou dentro da casa dela, queimou a menina toda. São imprevistos, então os planejamentos de férias dela deu ruim, Exatamente. cara. Então Assim, não pode ser algo você não engessado. pode, e aí aquela coisa, ai, tô frustrado porque eu não alcancei meu planejamento. Ai, para de ser doido. Você tem que ficar triste. Desensitiva. Para de ser doido, pelo amor de Deus. Porque, cara, ok, o mundo é injusto, oi. Tá tudo uma bagunça. Então, assim, organiza o teu universo a partir daquilo que é real. Sem o super-eu, sem as idealizações, sem o TikTok, sem o Reels, a partir da sua realidade. Ó, Isso já ajuda. outro segredo de milhões agora. Ai, meu Deus. Segredo de milhões. Já anotei, tô anotando aqui. Anota aí. Com certeza. A referência para estruturar as suas metas. Qual vai ser a referência? O TikTok? Não, a sua realidade. A partir daí mudou. Mudou tudo. Mudou o seu planejamento. A referência é a sua realidade. Mas aí, beleza, aí eu provoco. Beleza, levando em consideração que muitas vezes a gente não vive na realidade. A sua realidade do dia a dia. Aí, olha, se você tá Frustração. muito fora da realidade, querido, olha só, não tem jeito, tá? Realidade que eu procura digo alguém aqui- pra te trazer pra realidade. Eu tô falando sério, porque tem gente que realmente, as pessoas chegam no Sete Analytics, elas chegam com sonhos absurdos. Minha mãe foi cabeleireira há muitos anos, e aí era muito engraçado, porque as mulheres chegavam lá e falavam assim, eu quero cabelo igual dessa mulher aqui. Aí minha mãe falou assim, então, mas o seu cabelo é fino, ele não tem isso. Você não quer fazer. Então, assim, isso sempre houve a vida toda. Minha mãe lá daquela época, elas não tinham celular naquela época, eu lembro. Não sei se minha irmã, ela ia com a revista, tipo, Isso. Contigo, cara, sei Era lá. referência, Era tá vendo? referência. Eu quero um cabelo igual dessa mulher, eu quero um corpo igual dessa mulher. Aí o coitado do nutricionista, do personal, minha querida, você não tem nem o biotipo. Então, assim, a partir de quem você é. Exatamente. A E do referência que é o você seu real. quer quebrar Qual que é em si, né? O seu real que eu digo é o quê? Esse plano que a gente tenta montar aqui. Qual que é a sua realidade, seu dia a dia, suas obrigações, sua condição financeira hoje e o que dentro disso você consegue aplicar. Pega duas metas desse universo de desejos que você tem e aplica realmente. Não adianta eu pegar 6, 7 e eu sei que eu não vou aplicar. Aí porque depois é fica impossível. chorando, ai, não consigo dar certo com Depois todo eu mundo, adoeci, menos porque eu comigo. fico lá rodando as pessoas que fazem esses milhões de coisas e eu tô aqui não conseguindo. Mas E eu nem sei se a pessoa faz, né? Porque eu Exatamente. descobri um dia desse aí que tem um influencer aí que eu não posso falar o nome, senão eu sou cancelado. Que ele falava que era rico, que tinha, aí descobri que era tudo alugado. Parece que o carro era alugado, É pra você a ver a casa desconexão, era né? alugada, tudo. A E aí desconexão. a pessoa tá lá triste porque ela não ganha 100k com 12 anos. Nem acredito. Tô fixada nisso, obsessiva. eu tô vendo. Então, você tá nisso e a gente veio debatendo sobre a foto, né, que postaram, de que um influenciador postou de um feto, né, e aquilo impactou a gente muito falando sobre isso, porque
Até que é uma... Gente, isso é uma desconexão. Então, assim, você vê, né? Da realidade. Sem até limite, o luto, né? até o luto agora virou uma mercadoria. Não, calma aí. Né? Não é luto. Aquilo ali é dramatização monetária. Tô inventando esse nome agora, tá? Mas dramatização, não sei nem se tá por aí. É, dramatização monetária. Por quê? Gente, eu tive gravidez tubária. Eu também já perdi feto. E não é nada desse drama. Até porque todos os dois ali já têm filho. Para! Entendeu? Entendi. Então, assim, você vê que é uma forçação de barra para levar o outro a sentir afetos, porque as emoções, elas são involuntárias e elas vêm de um estímulo externo. Qual é o meu estímulo externo? Seu celular. Por isso que o celular fora do quarto está relacionado a dormir bem. Porque tudo que te estimula não te acalma. Então, ali foi um gatilho de emoção. Pra o quê? Pra ganhar views, ou não sei lá, Cuidado, visualização. então, gente, como que você coloca de referência pra sua vida? No final, a gente precisa... Então, aí a pergunta é, por que você tá seguindo, né, amigo? Porque não faz sentido. Não faz sentido. E o velho bom papel? Ainda funciona de colocar no Sempre. papel? Ai, olha, eu sou adepta à escrita, Papel é ótimo. tá? Por quê? Porque a escrita está relacionada ao cérebro. Você faz onde? Você coloca na mesa, rude, coloca na geladeira? O que vocês fazem? O quê? O Depende que do vocês quê? querem realizar? Então, tal? amiga, é porque eu tenho 300 agendas, né? Não sei se você sabe. Entendi. Aí, então, assim, eu tenho a agenda dos sonhos, do meu eu. De escrever a agenda dos desabafos, nem tudo eu posso falar. E eu sou uma cabeça muito pensante, aí é um perigo. E aí, então, aí eu tenho esse negócio do desabafo, eu tenho o planner da empresa, aí eu tenho o planner da minha agenda pessoal e tenho o planner do todo, porque eu tenho que falar assim, gente, mas eu tenho que descansar. Entendeu? E ainda tem isso. Então, eu vou me guiando nisso. Mas eu sei o que eu quero alcançar em 2025. Inclusive, tanto da empresa como de Daisy Costa. Que é importante a gente se dividir. Né? Então, na empresa vai pedir muito esse ano. Então, eu tenho que ir menos aqui. Então, eu só vou querer 2 sonhos esse ano. 2 sonhos da Daisy, pessoais, que ninguém tem nada a ver com isso, nem vou falar. Entendeu? Mas são meus e vão me fazer mais feliz. Então, esses são meus e aí eu já coloquei ali o que eu vou fazer em cada mês. Então, é um pouquinho em cada mês até você chegar, caracas, conseguir. Você precisa colocar uma coisa... Gente, tudo muito bom, tudo muito legal. Gostei muito, ó. Terapia. Gente, ele não parava de falar, eu tinha que pedir pra ele. Terapia, ele cala a boca, Simon, mas é importante. Nossa, não foi assim, gente. Eu falei assim, porque verbaliza tudo. É o meu jeitinho. Mas eu queria, né, pra gente fechar aqui nosso bate-papo, eu queria, começando pelo Rude, depois de Karina, a Daisy faz ali, eu queria que vocês fizessem com uma reflexão, né, de tudo que a gente falou aqui, o que vocês acham que é importante deixar para as pessoas, para que elas levem, né, para 2025, na hora de se organizar, de pensar a sua vida para esse ano, né? Rude? Olhe mais pra si e menos pro outro. É isso que eu acho que se você começar por aí, já é 50% do caminho bem andado. Porque sim, se eu faço tudo em cima do que a minha realidade pede, e não pra agradar o outro, mas por mim, porque assim, é tipo um objetivo meu, só pra contextualizar. Eu quero ir pra academia, mas voltar a fazer exercício físico. Por quê? Porque eu quero ficar lindo, as pessoas olharem pra mim. Não, porque eu preciso de saúde. Quando é pra mim, as coisas é pra mim, eu faço por mim, eu estudo por mim, eu malho por mim, eu me sacrifico a fazer uma caridade social por mim, porque eu me sinto satisfeito, eu tenho energia o suficiente pra fazer aquilo. Agora, quando é pro outro e não tem uma contra... Tipo assim, vamos supor que eu fiz alguma coisa pra Daisy. Eu fiz a Daisy e tal em outro momento, ela não percebeu, e eu não tenho essa recompensa do outro, eu me estimulo, eu me frustro. Por quê? Porque eu estava esperando o outro ir lá e falar, olha como você é maravilhoso. Então assim, comece por você. As coisas são para você. A vida é sua. Seja você. Então assim, que comece por você e termine por você. Nossa, adorei, Nossa, não, depois dessa, acho que a gente vai falar o quê, né? Mas ainda quero ouvir vocês. Karina. Tudo bem, vou tentar falar aqui, né? Fui humilhada, querido. Não, o meu recadinho é busquem ajuda.
Busquem ajuda no setting analítico. Você repetir questões emocionais, de comportamento, de transferência com o analista, no setting analítico, ele é o ambiente seguro para isso. Ai, gente, parece que ela tá falando para mim. Por quê? Porque o analista vai dar um manejo daquela repetição traumática que você está fazendo ali dentro, de forma a ressignificar o trauma. Agora, se você fica repetindo na vida aqui fora, socialmente, que seja em comportamentos, em relacionamentos, fazendo essa repetição inconsciente aqui fora, sem essa orientação, você vai estar se retraumatizando. Então, o ambiente seguro é o setting analítico. Então, busque ajuda, entre em contato com a gente lá na Eixo, né? Lá nós temos uma equipe de analistas, de pessoas que Todas as áreas, né? Todas as áreas, tanto empresarial quanto pessoal, pessoa Até fisioterapeuta a gente tem, gente. Exatamente. É uma loucura lá. Para que você possa ser ouvido, né? A dor emocional é algo subjetivo de cada indivíduo. E a psicanálise tem muito isso, subjetividade. Ela vai olhar o seu eu, você, enquanto pessoa, né? Então, coloque no planejamento desse ano, se dá esse tempinho e essa oportunidade de se analisar. Uma boa meta para 2025. Nossa. Daisy Costa. Gente, sobrou o quê? Sobrou, né? Mas a gente queria te ouvir. Sobrou. Não, tô brincando, tem muita coisa para falar. Na verdade, assim, incrível, é isso mesmo. E aí eu vou acrescentar, porque eu entendo que não existe a melhor, existe um conjunto de situações. Esqueça a fórmula mágica. Exato. Esqueça. Concentre-se na sua história. Se concentre naquilo que você precisa vencer em você. Então, assim, o que é que te incomoda hoje? Por que incomoda? Se confrontar nesse sentido, porque aí você sai um pouco desse efeito manada, que é estar fora da realidade, porque o mercado monetário, financeiro, né, o maior índice de dinheiro, as pessoas mais ricas do mundo são aquelas que estão puxando você para fora da realidade. Isso é incrível, inclusive, né? O que mais movimenta o mundo hoje é te tirar da realidade. Pode perceber, você pega, você ligou a TV, eles estão te tirando da realidade. Você abriu o celular, eles estão te tirando da realidade. O sucesso da Disney, por exemplo, né? O que a Disney ensina te presentear um sonho, né? Uma vida. Exatamente. Um conto de fadas, né? É você construir um senso crítico. Eu gosto muito de falar isso com os meus pacientes, com os meus alunos, com os meus supervisionandos, que, cara, se autoanalise. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo por mim, pelo fulano, ou porque eu fiquei doido? Né? Porque às vezes você ficou doido, né? E aí é bom, é importante isso aí. Então, identificar isso é bom. Então, por que eu estou fazendo? Eu estou fazendo por mim? Por que eu estou repetindo esse mesmo padrão? Cara, assume e lute por isso. Aí você está vivendo sua história. Fora disso, você não está vivendo sua história. Está vivendo a história do desejo do pai, desejo da mãe, desejo da sociedade, dos amigos, da namorada, sei lá de quem. Mas você não é você. E aí é engraçado isso, porque quando eu descobri que eu estava vivendo, que o meu profissional, financeiro, acadêmico, estava dentro do meu propósito de vida, eu olhei e falei assim, caracas, eu sou feliz. Isso é que é felicidade? Então, assim, sim, mas é uma felicidade no sentido que eu fiquei tão concentrada naquilo que era significativo para mim, que o universo veio e trouxeram pessoas na mesma vibração. E as coisas acontecem tão fáceis que... Não fácil assim, não é tão fácil assim, tá, gente? Não tem fórmula, não. Mas acontece no sentido das coisas acontecerem e você falar assim, nossa, ele tá procurando a mesma coisa que eu. Nossa, fulano tá procurando a mesma coisa que eu. E isso é maravilhoso na vida. Eu acho que é a melhor coisa que tem na vida. Pode acontecer o que for, mas... Sabe, você pode perder alguém, você pode perder dinheiro, você pode perder qualquer coisa, mas você tá bem com você mesmo. Eu não sei explicar, eu acho que só quem sente mesmo, né, que vai entender. Eu tô no meu melhor momento da vida, mas eu tô vivendo o pior também, entre aspas, né, porque né, veio um diagnóstico muito ruim,
Mas assim, eu tô vivendo um momento tão bom da vida que eu até esqueço que eu tava com câncer, que eu tinha, sei lá, nem sei como é que tá esse negócio. Diagnóstico que não, veio, o né? diagnóstico direito, que realmente isso foi irrelevante. E assim, eu mantive eu fui fazer uma auto-reflexão. Cara, eu mantive 2024 assim, numa boa. Tipo assim, eu até esqueci do diagnóstico. Assim, gente, essa conversa é muito rica. Infelizmente, a gente vai encerrar por aqui, mas eu queria muito agradecer a cada um de vocês, né? Por esse bate-papo, uma meta que saiu do papel e a gente conseguiu concretizar, que é esse podcast. A gente também quer agradecer a você que está aí do outro lado. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, né? Eixo Mental. E se você for lá no Instagram, você vai nos acompanhar no YouTube também. A gente vai começar a produzir conteúdos. Daisy Costa, se você pegar o nosso nome e colocar no Instagram também, você vai encontrar a gente. E no final das contas, a gente agradece por você estar com a gente. E esse foi o nosso primeiro episódio Fora do Eixo. A gente te aguarda no próximo episódio. Mande a sua sugestão, mande o que você quer ouvir aqui com a gente. E a gente vai estar aqui sempre conversando um pouquinho sobre psicanálise, neurociência e que a gente possa, de alguma forma, fazer diferença na sua vida. Afinal de contas, a gente acredita que relações saudáveis sempre geram melhores resultados. Até o próximo episódio. Feliz Ano Novo. Tchau, tchau.